Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast do Negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, o legado de Francisco Pinto Balsemão. Depois, o shutdown nos Estados Unidos já é a segunda paragem mais longa da história do país. De seguida falo com o Celso Filipe e a Carla Pedro. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com o legado de Francisco Pinto Balsemão, o empresário que fez sempre questão de dizer que, em primeiro lugar, era jornalista. E este sempre é, mesmo sempre, já em 1974, uma semana depois do 25 de Abril, o então ex-deputado da ala liberal, que entretanto tinha fundado o Expresso, foi pela primeira vez entrevistado na RTP e disse isto. Sou, na verdade, mais jornalista do que qualquer outra coisa. E por isso estou mais habituado a escrever do que a falar, pelo menos a falar na RTP, onde até aqui nunca tinha vindo. Parece que estava na lista negra. Este é um dos aspectos que Balsemão mais sublinharia em 5 décadas de vida pública. Depois da morte de Sá Carneiro, assumiu a chefia do governo e foi aí que a sua vida política, que tinha começado ainda na ditadura, ganhou novo fôlego, ganhando credibilidade dentro e fora do país. É um aspecto do percurso de Pinto Balsemão que foi sublinhado por alguns testemunhos, o do prestígio internacional. Exemplo disso mesmo é este momento. Dezembro de 1982, as duas vozes que vamos ouvir são as de Pinto Balsemão. Em segundo lugar, em primeiro, é a de Ronald Reagan. As one democratic leader to another, I've expressed to the Prime Minister my personal admiration and that of all Americans for the continued progress of democracy in Portugal. The Portuguese experience has shown how, given a chance, people will choose freedom. Very happy to welcome the Prime Minister here today. Thank you very much. I'm thankful to President Reagan for the invitation he addressed to me to come to Washington, providing a timely opportunity to discuss bilateral relations between Portugal and the United States and to exchange views on international items and matters of mutual interest. Pinto Balsemão na Casa Branca com o então presidente norte-americano Ronald Reagan no final de 1982. Comigo está o Celso Filipe, diretor adjunto do Negócios. Viva, Celso! Nos últimos dias as homenagens a Pinto Balsemão sucederam-se. Sabemos que em Portugal por vezes há a tendência de, quando alguém desaparece, haver exageros nos elogios póstumos. Será o caso? Naturalmente que a morte convida sempre a elogios e os elogios muitas vezes ou algumas vezes são excessivos. A pergunta que se põe é, neste caso, são merecidos ou não? Eu acho que na sua esmagadora totalidade são merecidos. Nós ouvimos aqui no início um som em dizer que Pinto Balsemão se considerava sobretudo um jornalista, e se me permites eu vou partilhar com os nossos ouvintes a forma como ele ajudou a ser jornalista e a forma como me tocou, e portanto é também uma coisa para o sobrevalorizar, mas foi a verdade dos factos. Isto é em 1983, eu ainda estava no primeiro ano da faculdade, no curso de Comunicação Social da Universidade Nova de Lisboa, e na altura o nosso professor de Introdução ao Jornalismo deu-nos um trabalho que no fundo era fazer uma reportagem. Ele elencou um conjunto extenso de temas, até porque também a turma era extensa, mas eu nesse dia cheguei tarde à aula e fiquei só, como se diz, com o resto. E o resto acabei por escolher, o mal ou menos, acabei por escolher uma figura que era a do Urbano Carrasco, a repórter do Diário Popular. E para fazer a reportagem fui ouvir uma dezena de pessoas. Uma delas foi Francisco Pinto Balsemão, que me contou histórias deliciosas sobre o Urbano Carrasco. O Urbano Carrasco era uma espécie de Tintin, era um repórter intérpido que esteve nas cheias da Holanda, que foi o primeiro jornalista a chegar ao vulcão dos Capelinhos. Portanto era um homem com uma história formidável. E o Dr. Pinto Balsemão contou-me várias histórias dele. Eu escrevi a reportagem, na altura só tínhamos máquina de escrever e até as fotocópias eram muito caras. Ainda assim eu fiz um investimento, fiz vários conjuntos de fotocópias para oferecer a reportagem a todas as pessoas que tinham falado comigo.
E de todas as que enviei, só recebi uma resposta, que foi a do Dr. Francisco Pinto Balsemão. Recebi em casa, um cartão de visita e depois manuscrito a dizer parabéns pelo excelente trabalho jornalístico, continuo. Obviamente que o meu ego ficou inchado com a expressão excelente trabalho jornalístico. Mas o que me motivou a querer continuar a ser jornalista foi o continuo. Aquelas palavras que para ele foram certamente palavras de circunstância, para mim tiveram um valor inestimável ao longo da minha carreira, e isto é a memória que eu guardo do Dr. Pinto Balsemão. Aliás, mais tarde, e não por causa do cartão de visita, sublinho-se, trabalhei durante 3 anos no Expresso, e foram 3 anos de grande aprendizagem e também de comunhão dos valores do jornal que ficaram para sempre na minha memória. E foi um período, já agora se me permites, de grande convulsão política e social em Portugal. Como é que tens assistido a tudo o que se tem dito sobre Pinto Balsemão? Nós no Negócios temos escrito sobre isso, sobre o legado que ele deixa enquanto patrão dos média, mas também enquanto político que o foi. Como é que olhas para tudo isto? Não, de facto, ele tem um legado político que é relevante, quer como Primeiro-Ministro também, e também como responsável pela revisão da Constituição de 1982, tem muita relevância como defensor da comunicação social e da liberdade de imprensa. A forma como ele fundou o Expresso em 73 e mais tarde, e bem mais tarde, a SIC, foram fundamentais para a afirmação de uma comunicação social livre, forte e independente, e esse legado que ele deixa é também um ensinamento que é possível fazer jornalismo e ter atividade empresarial. Julgo que agora a pergunta que se coloca é o que fazer com o seu legado, porque para o fim, como todos nós sabemos, o grupo Empresa está com dificuldades financeiras. A questão que se coloca é qual é que é agora a melhor forma de proteger o legado do Dr. Francisco Pinto Balsemão. Eu julgo que a melhor forma de o fazer é encontrar uma solução que garanta a sobrevivência tanto do Expresso como da SIC. Se será com a família Balsemão ou não, logo se verá. Mas mais importante do que a quem pertence, de qual é que é a propriedade, de quem será a propriedade futura da empresa, é saber se a empresa vai continuar a comungar os mesmos valores que lhe foram introduzidos no ADN pelo seu fundador. É uma pergunta à qual o futuro dará a resposta. Obrigado, Celso Filipe, diretor adjunto do Negócios, com este conjunto de observações sobre o legado de Francisco Pinto Balsemão. E agora, o shutdown. Com mais de 3 semanas de paragem, este é já o segundo shutdown mais longo da história dos Estados Unidos. Há centenas de milhares de funcionários públicos em casa e múltiplos organismos públicos congelados. Comigo está a Carla Pedro, que tem acompanhado este tema. Olá, Carla. Qual é, neste momento, o ponto da situação? Uma situação que tem desenvolvimentos quase diários. Qual é, neste momento, o ponto da situação? Precisamente, aliás, os shutdowns, que é a paralisação parcial dos serviços federais por falta de financiamento, os serviços considerados não essenciais começam logo a ser encerrados. É uma história recente nos Estados Unidos, desde mais ou menos 1980, e costumam ser de curta duração, salvo algumas exceções de que já falaremos. O que acontece é que o início do ano fiscal é 1 de outubro nos Estados Unidos, e tal como aqui precisamos de aprovar o Orçamento de Estado, eles precisam de aprovar o financiamento federal, e normalmente há problemas. Foi o caso desta vez, não chegaram a acordo. E o que é que eles tentam? Tentam ir aprovando propostas de lei de financiamento de curto prazo, enquanto não chegam a um acordo global para tudo o resto. Mas esta proposta de financiamento, estão duas em cima da mesa, uma dos republicanos e outra dos democratas,
democratas, tem esbarrado num impasse enorme. Na Câmara dos Representantes precisa de ser aprovado nas duas casas do Congresso, na Câmara dos Representantes foi rapidamente aprovado, mas no Senado não é isso que está a acontecer. Os republicanos têm maioria nas duas câmaras, mas não têm número de votos suficiente no Senado para fazer passar, porque são precisos 60 votos, e temos estado neste grande impasse, sobretudo devido aos subsídios à saúde. É uma guerra que os democratas têm travado, há aqui um grande braço de ferro e eles não querem ceder, querem reverter medidas que o presidente Donald Trump teve com cortes no Medicare, que é um seguro para famílias mais desfavorecidas, e outros cortes na saúde que eles, além de quererem diminuir a capacidade de Trump, e que se põe em causa se ele a tem, de poder de facto retirar tanto financiamento à saúde. Na prática, quais têm sido até agora as consequências deste shutdown? São neste momento cerca de entre 750 mil funcionários públicos, museus, monumentos, parques nacionais, controladores aéreos, até já há atrasos nos voos, nos aeroportos nos Estados Unidos, há muitos museus fechados, monumentos, etc. E depois isto, claro, tem consequências também em estes funcionários estão em casa sem trabalhar, são os considerados não essenciais, porque aqueles que são considerados essenciais continuam a trabalhar, como o serviço de fronteiras, mas o que é que acontece? Há menos receitas federais, porque são menos pessoas a visitar todos estes lugares, e há menos receitas, e também os funcionários que estão em layoff acabam por se conter nas despesas, porque é uma das lutas até que tem estado a ser travada. Eles não estão a receber qualquer dinheiro e por isso têm que se conter nas despesas. Calcula-se que por cada semana de shutdown, e já entramos na quarta semana, começou a 1 de outubro, assim que começa o novo exercício fiscal e não há financiamento aprovado, entra-se em shutdown. Esta paralisação já vai na quarta semana e calcula-se que custe 15 mil milhões de dólares por semana ao país. E corre o risco, entretanto, de vir a tornar-se o mais longo de sempre. Neste momento em que falamos, já vamos com 20 e tal dias de paragem. O recorde aconteceu também durante uma presidência de Donald Trump, mas a anterior. Precisamente. Normalmente são de curta duração. Os três maiores, o maior foi de 35 dias no primeiro mandato de Donald Trump, entre finais de 2018 e inícios de 2019. O segundo foi de 21 dias, já foi ultrapassado, porque já vamos com 20 e tal dias de shutdown, e o terceiro tinha sido 15 dias, foi ultrapassado na semana passada. O que é que acontece? Se chegarmos a 4 de novembro sem este impasse resolvido no Senado, torna-se o mais longo shutdown da história dos Estados Unidos. A 22 de outubro decorreu a 12ª votação no Senado. Tem havido muitas rondas, só que o Senado tem, apesar de ter maioria republicana, tem 53 republicanos, 45 democratas e 2 independentes, só que são necessários 60 votos e eles não têm conseguido. Ainda agora neste último só conseguiram 54 e por isso as coisas vão continuando. E depois, como forma de protesto, ainda esta semana, antes desta última votação, um senador democrata esteve 22 horas e 37 minutos a falar. Eles usam, precisamente, eles têm esse recurso para, esteve a falar contra a agenda de Trump, é um recurso que têm para interromper um pouco ali os trabalhos. Tem-se pensado muito em mudar as regras, para isso não ser possível, não bloquear os processos de votação, e relativamente às propostas que estão em cima da mesa, porque há uma dos republicanos, uma dos democratas, e eles não chegam a acordo de forma alguma, os republicanos já estão a ponderar se precisam de formular um plano B, e os democratas continuam
a dizer que há cláusulas nas quais não recuam e também estão a planear uma contraproposta por causa dos funcionários atualmente em layoff para tentarem que eles recebam alguma coisa, porque já são muitos dias sem receberem salário. Um tema que vamos continuar a acompanhar no Negócios. Obrigado, Carla Pedro. Obrigada. E o shutdown nos Estados Unidos. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.